Dê um exemplo. Alguém está procurando fugir de qual a coisa mais comum no momento agora? É solidão, é depressão, é incerteza? Qual o problema principal? Vamos lá, Lewis. Me diga se você tem algum hábito ruim. Você acha que se distrai? Ou o que te distrai? Tipo, por exemplo, que coisas no mundo distraem minha atenção e fazem eu querer ir até lá, ou que coisa interna me faz... Não, vamos começar com a distração. Deve ser... Se forem distrações, não são tudo que eu vejo como pesquisa, porque eu estou nesse espaço, então... Eu diria que são mídias sociais, especialmente Clubhouse, TikTok, Instagram. Porém, mais uma vez, eu olho quando eu pesquiso para o meu negócio, mas tem momentos que eu penso, tô aqui, fiquei fisgado, não estou pesquisando. Então, este é um lugar muito bom para mergulhar. Então vamos começar. Na verdade, vamos dar um passo atrás e entender o que é distração. Distração é uma dessas palavras que a gente usa, mas não sabe muito bem o que significa. Eu certamente não entendia o que isso significava. Vamos falar. Distração. A melhor maneira de se entender o que é distração é entender o que não é distração. Se você perguntar à maioria das pessoas qual é o oposto da distração, elas vão dizer foco, não é? Errado. O oposto da distração não é o foco. O oposto da distração é, se você observar a origem da palavra, é tração. Ambas as palavras vêm da mesma raiz latina, tahare, que significa puxar. E ambas terminam com as mesmas 4 letras, ação. Isso significa feitos para agir. Portanto, tração, por definição, é qualquer ação que puxa para o que você diz que vai fazer. Coisas que você faz com intenção, que puxam para seus valores e o ajudam a chegar no tipo de pessoa em quem você quer se tornar. E o oposto da tração é a distração. Distração é qualquer ação que o afasta do que pretendia fazer, dos seus valores para se tornar o tipo de pessoa que deseja ser. Portanto, a diferença entre tração e distração é uma palavra, e essa palavra é premeditação. Premeditação. Se você planeja o tempo para fazer as pesquisas, Lewis, e é isso que você quer fazer com seu tempo, ótimo. Da mesma forma que se você quisesse planejar o tempo para ir às mídias sociais, jogar videogame, assistir a um filme, meditar, orar, ou olhar para o céu, sabe? Praticar esporte, ter um hobby, não importa. Sim, desde que seja feito com a intenção. Então é por isso que é então, tão importante. Então, a ver, na verdade, como eu vou entrar aqui, vou fazer um tempo livre aqui, mas isso não vai me afastar dos meus objetivos, porque eu também estou gastando tempo fazendo isso. A questão é previsão. A diferença é a seguinte, isso é o que costumava acontecer comigo quase todos os dias quando eu estava na minha mesa e dizia, ok, tenho que fazer tudo isso, eu tinha uma longa lista de tarefas, podemos falar sobre isso depois, né, que é terrível para a produtividade, mas eu me sentava e dizia, ok, tenho que fazer tudo isso, tenho aquele grande projeto que eu estou procrastinando, preciso trabalhar nisso hoje, vou começar a trabalhar agora, que vai, nada vai me atrapalhar, nada vai me distrair, vou começar. Bing. E-mail. Não, pior ainda, Lewis. Deixa eu ver o e-mail rapidinho aqui. E-mail. Nem mesmo as coisas externas. Os pings e dings. Eu realmente deveria verificar essa coisa? Aquele canal do Slack. Provavelmente alguém está esperando por mim. Ou deixe-me limpar meu e-mail bem rápido. Deixe-me fazer essa coisa que parece trabalhosa, certo? Eu chamo isso de pseudo-trabalho. Parece que eu preciso fazer isso. Tenho que verificar os e-mails em algum momento hoje, não é mesmo? É melhor eu dar uma olhada nisso agora bem rápido. E o que eu não percebi é que essa, na verdade, é a forma mais perigosa de distração. A distração que o leva a priorizar o urgente em detrimento do importante, certo? Logo, qualquer coisa que não seja que você planejou fazer com seu tempo. Pesquisar é ótimo, entrar no Facebook, ótimo, jogar videogame, beleza. Desde que seja isso que você tenha planejado fazer com o seu tempo. Desde que você tenha programado. Exato. Essa é a grande diferença entre tração e distração. Portanto, temos que definir o que é isso. Um dos grandes mantras do livro é que você não pode chamar algo de distração a menos que saiba do que ele o distraiu. Entendeu? É bem desse jeito. Se você está meio que flutuando pela vida dizendo, eu tenho 1 milhão de coisas na minha lista de afazeres, vou fazê-las quando chegar. Você sabe o que vai acontecer. Você não vai conseguir fazê-las. Isso tem de ser programado em seu dia. Essa é a diferença entre tração e distração. Agora, tem uma imagem mental, uma espécie de estrutura. 2 setas, uma para a direita e outra para a esquerda, certo? Ok, vamos nos perguntar o que leva a tração e a distração.
O que leva a isso são os gatilhos internos e externos. Então, voltando ao que falamos um pouco antes, esses gatilhos externos, os pings, jings, rings, em nosso ambiente, qualquer coisa em nosso mundo externo que nos leve a atração ou distração, é claro que temos os suspeitos de sempre, né? Como nossos telefones e computadores. Podem ser outras pessoas. A principal fonte de distração no local de trabalho são as pessoas. Só tô fazendo perguntas em casa. Exatamente. Você ouviu falar dessa fofoca ou desse programa? Deixa eu perguntar uma coisa rapidinho aqui. E vai indo, né? Você sabe. Essa é, na verdade, a principal causa de distração no local de trabalho e em casa. Agora que muitos de nós estamos em casa, né? Filhos, colegas de quarto, cônjuges, essas coisas são gatilhos externos. Mas essa não é a principal causa da distração. Há cerca de 2 meses foi divulgado um estudo que constatou que 90% do tempo em que checamos nossos telefones, 90% do tempo, hein? Não é por causa de nenhum gatilho externo. 90% das vezes que checamos nossos telefones é por causa de um sentimento ruim. Tédio, solidão, fadiga, incerteza, medo, estresse, ansiedade. Esses são os gatilhos internos dos quais procuramos escapar. E a razão pela qual é tão importante entender isso, Lewis, é que as dicas, truques, gurus, todos os livros, seminários, qualquer coisa que tenha a ver com gerenciamento de tempo é lixo, não funciona. A menos que você comece com a compreensão de que o gerenciamento do tempo é o gerenciamento da dor. Controle da dor. Gerenciamento do tempo é o gerenciamento da dor. E o que é isso? Se você não entender como lidar com esse desconforto que o leva a fugir, você o encontrará. Você sempre o encontrará. Seja por excesso de notícias, excesso de bebida, excesso de futebol, de Facebook, não importa. Você encontrará distração, a menos que comece a entender e a lidar com os gatilhos internos. Quando você finalmente lidou com os gatilhos internos na sua vida, como foi o processo? Então, para mim, houve um momento produtivo na minha vida logo depois de escrever Hooked, em que eu estava sentado com a minha filha e nós fazemos homeschooling, né, há anos, e tínhamos planejado um dia perfeito, tínhamos planejado esta tarde maravilhosa, e eu lembro que a minha filha e eu tínhamos um livro de atividades que poderíamos realizar juntos. Algumas das atividades do livro incluíam fazer origami, montar um quebra-cabeça de sudoku, fazer um avião de papel, há todas essas atividades fofas, né, que os pais e as filhas podem fazer juntos. E uma das atividades para nos aproximar foi fazer o seguinte: se você pudesse ter qualquer superpoder, qual superpoder você gostaria de ter? Eu me lembro dessa pergunta na íntegra, mas eu não posso dizer que a minha filha disse, porque naquele momento, por qualquer motivo, eu me distraí. Acredita nisso? Eu estava checando meu celular em vez de estar totalmente presente com alguém que eu tanto amo. Sim, e para ser sincero, isso não aconteceu apenas daquela vez e não aconteceu apenas com a minha filha. Acontecia quando eu estava no trabalho e dizia: definitivamente vou trabalhar nesse grande projeto, não vou procrastinar. E 30, 40 minutos depois eu estava fazendo algo diferente do que havia dito que faria. Isso acontecia com a minha saúde. Quantas vezes eu disse: com certeza eu vou à academia hoje, mas não fui. Com certeza eu vou comer, mas não comi. Então, quando eu me dei conta, peraí, se eu pudesse ter algum superpoder, a habilidade do século, acredito que seria o poder de ser indistraível. É por isso que indistraível soa como indestrutível, certo? Deveria soar como um superpoder, porque não há nenhuma faceta da sua vida que não seja afetada pela capacidade de manter o controle da sua atenção. Essa é a macro habilidade que temos de dominar para conseguir qualquer outra coisa que quisermos. Olha, você quer ler mais? Precisa de atenção. Quer se exercitar? Comer direito? Precisa de atenção. Quer ter bons relacionamentos em sua vida? Quem não sabe que é preciso estar totalmente presente com as pessoas que você ama para dar certo? Você quer ser melhor em seu trabalho? Adivinha, você tem que fazer o trabalho, especialmente as coisas difíceis que os outros não querem fazer. Tudo isso requer atenção para você dirigir a vida. Então, como aprendeu a controlar a atenção? Então, o livro levou 5 anos para ser Isso foi escrito. quando você percebeu a dor de, eu não estou presente com minha filha e outras pessoas? Sim, então, o livro levou 5 anos, e a razão pela qual levou 5 anos é que eu sempre me distraía. Não escrevi o livro porque eu sabia as respostas, eu escrevi o livro porque estava procurando as respostas. Quer dizer, isso é algo com o qual eu luto. Foi uma jornada muito pessoal, e eu fiz muitas pesquisas. Eu queria escrever um tipo muito específico de livro, né? O tipo de livro que gosto de ler.
que não só está repleto de táticas que funcionam, mas também é apoiado por uma boa pesquisa. Assim, quando fui dar uma olhada na literatura popular, na psicologia popular sobre distração, atenção e gerenciamento de tempo, descobri que estava cheia de lixo, como estudos antigos que não podem ser mais aplicados, muitos estudos que não podem ser aplicados com ideias antigas, que realmente deveriam ser jogados fora, sabe? Coisas que a gente já ouviu tanto. Sabe, essas coisas não funcionam, não vão. O mito de que devemos administrar nossa vida com uma lista de tarefas é uma besteira, não funciona. Há técnicas muito melhores por aí que ainda não foram exploradas. As pessoas estavam escrevendo livros com suas pequenas teorias de estimação e eu disse, não quero ver essa literatura. Quero ver o estudo revisado por pares em uma revista acadêmica antes de recomendá-lo a outras pessoas ou usá-lo em minha própria vida. E é por isso que eu quis resumir essa quantidade de literatura que foi publicada ao longo dos anos sobre gerenciamento de tempo, foco e atenção em um modelo de 4 partes que qualquer pessoa pode usar. E qual é esse modelo? Claro, falamos anteriormente sobre essa imagem em nossa cabeça. Portanto, espero que você consiga imaginá-la. Uma seta apontando para a direita, que é a atração, outra apontando para a esquerda, que é a distração. Temos 2 setas apontando para o centro, que são os gatilhos externos e internos. E agora temos 4 pontos cardeais. Então, começando no topo, com o norte dominando os gatilhos internos. Antes de mais nada, precisamos ter táticas para lidar com esse desconforto de uma forma saudável, que nos leve à atração em vez de uma fuga doentia para a distração. Esse é o primeiro passo, é a primeira estratégia e eu posso dizer que ela é a mais importante. Os gatilhos internos, foi o que você disse? Exatamente, gatilhos internos, então, domine quando eu eles. tô triste, ansioso, confuso, decepcionado, estou aprendendo essas ferramentas para dominar esses sentimentos. Exato. E isso você não precisa de um terapeuta, é algo que qualquer pessoa pode fazer, mas sem dúvida esse é o primeiro passo. Então, para os gatilhos internos, há 3 grandes táticas aqui. Para definir, as táticas são o que você faz. A estratégia é o motivo pelo qual você faz isso. Logo, é mais importante entendermos a estratégia do que as pequenas dicas e truques que você vê em 10 maneiras de dominar o vício em smartphones, dar às pessoas pequenas dicas e truques, colocar a tela em tom de cinza, desativar as notificações. É mesmo? Sério? Isso é o melhor que podemos fazer? Não, queremos ir mais fundo nessa porcaria de realmente entender o que está acontecendo. É por isso que não podemos ignorar essa ideia de que os gatilhos internos são muito importantes. Então, eis o que podemos fazer com os gatilhos internos. Temos de reimaginá-los para podermos lidar com eles de forma saudável. Não para reimprimi-los, não para esmagá-los, porque temos de lembrar também que sentir-se mal não é exatamente mal. Acho que parte do meu problema com o setor de autoajuda atualmente é que nos vendem essa fixação e obsessão irrealista e doentia pela felicidade. E a maioria das pessoas não entende que não fomos criados para sermos constantemente felizes. Esse é um ideal irrealista. Na verdade, pense nisso de forma lógica por um minuto. Se você adere à teoria da evolução, pense no que teria acontecido se houvesse uma tribo de Homo sapiens que ficasse sentada na savana, feliz o dia todo, dizendo: "Ai, tá tudo ótimo, tá tudo feliz, como estamos contentes o tempo todo." Se isso tivesse acontecido, nossos ancestrais os teriam matado e comido. Isso não faz sentido em termos evolutivos. Você quer que uma espécie seja perpetuamente perturbada. Você quer que sempre nos esforcemos para que sempre queiramos mais, que sempre estejamos descontentes para que possamos consertar as coisas. Portanto, temos de começar em primeiro lugar reimaginando o gatilho interno, reimaginando o propósito da espera. Por que nos sentimos desconfortáveis? É isso. Então, quando nos sentimos entediados, solitários, incertos, ansiosos, fatigados, temerosos, temos que começar entendendo que essas sensações desconfortáveis são uma dádiva. Uma dádiva para nos ajudar a usar esse desconforto como combustível para atração, em vez de tentar escapar com distração. O que a maioria das pessoas faz quando se sente solitária, entediada, indecisa, com medo, seja o que for, é procurar uma fuga. Vou ligar o noticiário rapidinho aqui porque eu tô com medo. Talvez o noticiário me dê resposta. Claro que não. Sinto-me solitário, então vou dar uma olhada rápida no Facebook para me sentir conectado a outras pessoas. Bem, não é assim. Isso não vai lhe dar aquele sentimento saudável de amizade que você poderia ter. É só um curativo.
Nós nos sentimos estressados, então deixe-me tomar um drink rápido para acalmar os meus nervos, tomar aquela taça de vinho depois do jantar para não me sentir estressado. Essas são fugas desses gatilhos internos incômodos, em vez de aproveitá-los, em vez de usá-los como combustível de foguete para melhorar as coisas. Melhore sua própria vida, melhore o mundo reimaginando os gatilhos internos. Portanto, o desconforto não é necessariamente uma coisa ruim. Se sentir mal não é tão ruim. Como você aproveitou esses sentimentos quando você começou a reconhecer que estava tendo eles e tinha essas ferramentas? O que você começou a fazer para colocar em prática? Sim, eu vou lhe dar um ótimo exemplo. Eu costumava ter um medo terrível do palco, mas meu trabalho é como palestrante profissional. É meio esquisito, não é? Então, eu costumava, sempre que subia no palco, sentir esses sinais de falta de ar que o meu corpo me dava. Mesmo só de pensar nisso agora, eu consigo sentir isso, falta de ar, suor. Eu começava a ficar nervoso e dizia, meu Deus, será que as pessoas vão ver que as minhas axilas estão suadas? Que eu tenho suor na testa? Que eu não vou conseguir falar direito? Vou tropeçar nas minhas palavras? Vou parecer um tolo? E está vendo o que estava acontecendo? Eu estava ruminando sobre os aspectos negativos desse sentimento. E tudo o que eu queria era sair dali. Antes de entrar no palco, eu rezava secretamente para que o sistema de áudio e vídeo caísse logo antes de eu entrar para que eu não fizesse a palestra. Tô falando sério, cara. Bem, isso não estava me servindo. Eu estava procurando uma fuga e teria feito qualquer coisa para sair. Mas o fato é que quando comecei a reimaginar o gatilho e a vê-lo como, espere um minuto. Não, esse desconforto é uma bênção. O que isso está me dizendo quando sinto minha frequência cardíaca aumentar? Não é que eu vou fazer besteira. Não estou nervoso. Estou melhorando o meu jogo. Meu corpo está aumentando a frequência cardíaca para que eu possa levar mais oxigênio ao meu cérebro e fazer a melhor palestra possível. Então comecei a mudar o roteiro que eu diria a mim mesmo para reimaginar o gatilho. Podemos fazer isso com todos os tipos de gatilhos internos. Quando eu me sento para escrever, ok. Escrever é realmente difícil, você sabe disso, muito, né? Cara. Escrever é muito árduo, cara. E eu odeio quando as pessoas dizem, basta transformar a escrita em um hábito, transforme isso em um hábito. Isso é ridículo. Eu nunca transformei a escrita em um hábito. Escrevi milhares de artigos até agora, 2 livros best-seller. Escrever nunca será um hábito, gente. Não é um comportamento feito com pouco ou nenhum pensamento consciente. É uma porcaria o tempo todo. Mas o fato é que, ao entender que deve ser uma porcaria, esse é o meu grande problema no momento com os hábitos. Acho que atingimos o auge do hábito, de todo mundo acha que o hábito significa comportamento ruim feito sem esforço. Não é isso que é hábito. Quando as pessoas dizem, eu quero ter o hábito de fazer exercícios ou escrever, o que elas estão querendo dizer é, sabe aquela coisa difícil que eu não tenho vontade de fazer? Como eu posso fazer sem que seja uma porcaria? Isso não existe. As pessoas embarcam nesse caminho de formar um hábito, entre aspas, e então percebem que o guru disse que depois de 60 dias ou 90 dias isso deve se transformar num hábito, mas então adivinha, isso nunca acontece, nunca se torna fácil. Por quê? Porque a prática deliberada, toda essa regra de 10.000 horas, toda essa ideia de que para melhorar em alguma coisa você precisa se concentrar, precisa se envolver com ela, precisa estar totalmente presente, essa é a antítese do hábito. O oposto de um hábito é a prática deliberada. Então, quando temos essas expectativas de que, eu posso transformar tudo em um hábito 60 dias depois, cara, espera um minuto, como que fazer exercícios ainda não se tornou fácil? Como que escrever ainda não é fácil? E sabe de uma coisa? Eles não culpam o autor do livro que lhes deu uma técnica ruim. Eles culpam a si mesmos. Falam, eu devo estar quebrado, deve ter algo de errado comigo, e nos deixam pior do que quando a gente começou. Portanto, o que precisamos começar a fazer é não esperar que esses comportamentos que queremos transformar em hábitos, entre aspas, sejam fáceis em primeiro lugar. Precisamos nos sentir confortáveis com o desconforto, pois reimaginar os gatilhos internos é uma etapa muito importante. É uma dessas 3 etapas que podemos usar para nos ajudar a dominar, a superar esses gatilhos internos, para que eles nos sirvam em vez da gente servi-los.